Bem, hoje nós vamos conversar com o Dr. Miguel Reale Júnior, é até quase que desnecessário apresentá-lo, né? Ex-ministro da Justiça, professor, jurista consagrado, um dos autores do impeachment, do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, está sempre nos jornais debatendo as principais questões políticas e jurídicas do Brasil. Agradeço muito, muito mesmo o senhor ter atendido o nosso pedido de entrevista. E eu queria primeiro agradecer, né? Muito obrigado. E a primeira questão, a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem. Como é que o senhor avalia a decisão sobre a questão da segunda instância? Bom, Vila, é um prazer estar participando dessa entrevista com você, um historiador, um pensador sobre a vida política brasileira muito importante, e é com satisfação que eu compareço para conversar com você sobre os assuntos mais prementes do Brasil nesse instante. E um desses assuntos é, sem dúvida, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria explicar inicialmente o seguinte: ficou claro ontem que, afinal, não se está discutindo a incidência da norma do artigo 5º, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Na verdade, o que se estava discutindo é se é ou não constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabelece que ninguém será preso sem trânsito em julgado. Como é que essa questão surge? Essa questão surge porque no Código de Processo Civil, quando se estabelece o recurso especial e o recurso extraordinário, lá se estabelece que esses recursos não têm efeito suspensivo. Portanto, não tendo efeito suspensivo, recorre-se, mas se dá imediata eficácia à decisão de segunda instância. Isto veio a prevalecer durante quase mais de 20 anos, de 1988 até 2009, na vigência da Constituição de 88, e foi um habeas corpus decidido pelo ministro Eros Grau, que lembrou que existiria uma disposição constitucional que levaria à exigência do trânsito em julgado. Mas onde se estabeleceu claramente que não é a questão da análise do artigo 5º, mas sim se é constitucional ou não o artigo 283 do Código de Processo Penal, e que o artigo 283 do Código de Processo Penal pode ser modificado. Então, qualquer modificação legislativa que vier a ocorrer, não vai ser necessário que haja mudança constitucional, e sim mudança do artigo 283. Pois bem, eu tenho uma posição já fixada no sentido de que nós, advogados, durante tantos anos, nos 20 anos de vigência da Constituição de 88, por exemplo, entramos com um pedido para que fosse concedido o efeito suspensivo, diante da possibilidade, da relevância dos argumentos levados no recurso especial ou no recurso extraordinário. E, muitas vezes, o presidente do tribunal, contra o qual se recorre, ou o relator no Tribunal Superior de Justiça ou no Supremo, concedia o efeito suspensivo. A minha posição é no sentido de que se deveria estabelecer a obrigatoriedade do juiz, do presidente do tribunal no qual se recorre para o STJ, que ele decida se cabe ou não efeito suspensivo. Eu acho que se fez um cavalo de batalha muito grande em torno disso. Primeiro, estabelecendo que só os ricos e só os mais privilegiados é que são beneficiados com isso. Não é verdade, porque a Defensoria Pública, apesar de ser bastante deficitária em termos de número de advogados e tudo mais, tem interposto recursos significativos, números significativos de recursos para o STJ, para réus pobres. E 1/3 desses recursos tem sido providos pelo STJ. Já não é a mesma coisa no Supremo, onde um número muito pequeno de recursos extraordinários tem sido concedidos. Portanto, não é uma questão que seja de favorecer o réu mais rico, não, porque destes que vão sair agora, em razão da decisão de ontem, 12
mais 12 ou 15 é que estão condenados pela Lava Jato. A questão tornou-se, portanto, muito política e não jurídica. Por quê? Porque estão envolvidos os réus de corrupção, que não são os políticos, deputados, porque eles teriam foro privilegiado, mas os diretores de empresas envolvidas na corrupção, diretores das estatais, como da Petrobras, envolvidos na corrupção, e o Lula, que não tinha cargo nenhum e que, portanto, não tinha foro privilegiado, um José Dirceu. Portanto, a questão se torna muito mais política do que exclusivamente jurídica. Eu entendo que só excepcionalmente se deveria não dar eficácia à decisão de segunda instância, quando o juiz-presidente visse que tem argumentos suficientes para conceder o efeito suspensivo. E porque os argumentos são suficientes para dizer, não, há uma dúvida, pode ser que ele seja beneficiado lá na frente, então vamos antecipar. Porque as provas já foram colhidas, a discussão de mérito já foi feita. Então, a decisão deixou de ser jurídica para ser política, porque envolve o Lula, envolve o Zé Dirceu, envolve, evidentemente, 10 ou 12 pessoas envolvidas na corrupção. E agora a questão, então, está acalorada, não é? E não sob o ângulo jurídico, mas sob o ângulo político. Eu não vejo nenhum problema maior, portanto, em que haja a execução da sentença em segundo grau, mas desde que se examine se os argumentos apresentados seriam relevantes. Agora, a questão Vila, falando sério, não é mais jurídica. Com a saída do Lula, com a festa que vai ser feita em Curitiba e tudo mais, a questão é política. Não interessa os 4.800 que podem ser eventualmente beneficiados. O que interessa é que o Lula vai sair, que o Zé Dirceu vai sair. E pegando quer dizer, nesse caso, portanto, que o senhor está nos expondo, não cabe uma alteração no inciso 57 do artigo 5º, né, como estavam falando. Só para lembrar quem nos acompanha, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Há um deputado que tem uma proposta de alteração, né? Nesse caso, não se aplicaria isso. Seria alterar por um projeto de lei, não sei se eu estou enganado, por favor, o senhor me corrija, o artigo 283 do CPP, isso, do Código de Processo Penal? Exatamente. Foi o ministro Toffoli ontem mostrou que existe prisão, independentemente do trânsito em julgado. A prisão preventiva, a prisão em flagrante, a prisão temporária, até prisão administrativa, a prisão por não pagamento de obrigação alimentícia. Em suma, seria o caso de mudar o artigo 283, inclusive estabelecendo a obrigatoriedade do presidente do tribunal de conceder ou não efeito suspensivo. Aí haveria uma medida de justiça, porque há casos, efetivamente, em que os tribunais de segunda instância erram na matéria de direito, tanto que 1/3 das decisões, 1/3 dos recursos especiais interpostos no STJ, em grande parte interpostos pela Defensoria Pública em favor de presos pobres, é provido. Então, é encontrar uma medida de justiça, não é? Sem o calor da discussão política que envolve Lula, Zé Dirceu e assim por diante, e esses envolvidos na Lava Jato, como diretores das empresas concessionárias, ou da Petrobras, ou das empresas construtoras. Mas o senhor não acha que a reconsideração do Supremo Tribunal Federal dessa questão não tem uma vinculação direta ou próxima com o caso do Luiz Inácio Lula da Silva? É lógico que houve uma pressão imensa para que isso fosse decidido e discutido. É evidente que existe toda uma pressão política, pressão até mesmo de redes sociais ou de parte da imprensa, para que isso fosse examinado, porque favoreceria o Lula. Mas, na verdade, examinando o caso do Lula especificamente, ele já estaria prestes a sair no regime semiaberto, que, aliás, não é... O regime semiaberto foi totalmente deturpado no Brasil, não é aquilo que nós fizemos na Lei de Execução Penal, do Código Penal, não é prisão domiciliária, que não se construíram presídios semiabertos, né? Mas isso é outra
outra questão. Mas ele já estava prestes a sair. É que ele sai agora, em vez de ser pelo semiaberto, ele sai por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entende que a prisão em segunda instância é indevida, ele sai com uma aura de quase que de absolvição, não é? É porque ele vai fazer uma festa. O que não quer dizer que ele não vai ser preso lá na frente por cumprimento de pena em semiaberto, por exemplo, ou cumprimento de pena em outros processos. O José Dirceu tem pena a cumprir. Portanto, no momento em que o processo do José Dirceu for decidido no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, eu não sei que recursos que ele tem interposto, ele volta à prisão para cumprimento da sua pena, ou seja, se posterga o cumprimento da pena. Não significa uma absolvição. A questão tomou tal calor político e de tanta exacerbação que as pessoas pensam que agora isso é absolvição. Não é absolvição. É um adiamento da execução da pena, que, vencido o prazo para apreciação no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, essa pena vai ter que ser cumprida. Se um deputado é condenado pelo STJ, como foi recentemente o Meurer, ele vai cumprir pena. Por quê? Porque não existe recurso, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai cumprir pena imediatamente, porque não existe a discussão que se faz quando é um réu que não tem foro privilegiado, que é julgado pela primeira instância, julgado pela segunda instância, assim por diante. Tá? Dr. Reale Júnior, o presidente Jair Bolsonaro, constantemente, nas últimas semanas, mas não só, nesses 10 meses de governo, fez sucessivas declarações que, de uma forma ou de outra, se confrontam com os princípios constitucionais. Várias vezes defendendo o torturador, e a Constituição trata dessa questão, atacando os direitos humanos, atacando a divisão entre os poderes, dizendo que ele só deve responsabilidade ao povo, desqualificando, portanto, a estrutura constitucional. O senhor considera que o presidente Jair Bolsonaro coloca em risco o Estado Democrático de Direito, a Constituição, a vigência da Constituição? Olha, Livila, eu escrevia já em maio de 2018 um artigo no Estado que tinha por título A Volta da Ditadura pelo Voto. Era com base na vida pregressa. Bolsonaro já havia proposto o fechamento do Congresso Nacional. Em face dessa declaração que ele fez como deputado, ele foi processado perante a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e recebeu uma punição de advertência. Foi pouca a advertência para um caso dessa gravidade. E gerou, portanto, depois a convicção na parte dele que ele podia continuar a falar contra as instituições. O plano dele é fragilização das representações, da representação política que é feita pelos partidos políticos. Ele não tem partido político, ele desfacelou o partido político ao qual ele pertence, ele menospreza essa participação política, de contato político com o Congresso, ele desvaloriza a sociedade civil, retirando a sociedade civil de todo o centro de poder decisório e em todos os âmbitos de conselhos, eliminou numa tacada só vários conselhos, ou retirando pessoas representativas de conselhos, como do CONAD, retirou os médicos do CONAD, eliminou no meio ambiente os conselhos existentes, inclusive com relação a questões emergenciais do meio ambiente, que nós temos como consequência a não tomada de medidas de precaução com relação ao óleo, de derramamento de óleo, ou seja, é uma desconstituição das representações. Ele não precisa ser representado, ele não precisa ter contato com representação, ele se apresenta diretamente nesse contato direto com o povo, o que é um processo autoritário, é um processo autoritário, dessa ligação direta com o povo, facilitada pelas redes sociais. Portanto, ele demonstra um menosprezo que sempre demonstrou pelas instituições democráticas. Não é novidade. Tudo se pode dizer do Bolsonaro, menos que ele não seja coerente. Ele é coerente, ele sempre foi assim. E ele vai continuar sendo assim.
né? Ele vai continuar sendo assim. O filho dele fala lá do AI-5, ele acha que pode pedir desculpa e que tá tudo bem. Se a repercussão nas redes sociais é negativa, ele tira o vídeo do Twitter, ou ele pede desculpa, e assim ele vai tocando, numa contínua tentativa de afrontar os instrumentos democráticos. Infelizmente, sim. Infelizmente, nós temos esse processo avassalador. Ele vai caminhando aos poucos, solapando o processo decisório democrático. É justamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, porque não é uma coisa feita a esmo, né? Dá até impressão, não sei também se é o oposto, se é um plano, né? Se é algo tão organizado, mas são sistemáticas declarações dele ou dos seus filhos, que são emanações do pai. Os filhos não existem politicamente, a não ser por causa do pai, de sistemáticas que tentam solapar as instituições do Estado Democrático de Direito, né? E são sucessivas declarações. Nas últimas semanas, isso acabou se intensificando, né? A história do vídeo que o senhor lembrou, a declaração do filho, são fatos sucessivos, né? O filho, em seguida, após postar o vídeo do pai, postou o vídeo do pai defendendo o torturador, o capitão Ustra, então capitão, depois coronel, e o senhor mesmo, quando fez a defesa do impeachment lá no Congresso, lembrou, criticou da tribuna, eu me lembro muito bem, a declaração dada por Bolsonaro no momento desse voto, né? Quer dizer, isso é uma coisa sistemática, né? Já na votação do impeachment, quando eu falei pela primeira vez no Senado no processo de impeachment, eu disse que rejeitava que o impeachment servisse para que se fizesse homenagem a um torturador. Eu fui presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos do regime militar e, perante meus olhos, passou como um filme de terror tudo aquilo que foi vivido no DOI-CODE, dirigido pelo coronel Ustra. E ele recebe a viúva do Ustra e diz que o Ustra é um herói nacional. Então, um torturador, reconhecido como torturador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão de pagamento de indenização, ele elege como um herói nacional, ele desconstitui a nossa história. Nós deixamos de ter heróis que têm valor pela sua posição postura de respeito aos direitos, respeito à República, para ter como herói um torturador que se vale das quatro paredes para impor sofrimentos com a garantia da impunidade. Ele tá garantido ali, impune, fazendo malefícios físicos e morais ao preso que está submetido ao seu poder. E esse homem é transformado em herói nacional. Então, eu vejo tudo muito, muito complicado. Como complicado é o problema do porteiro do Vivendas. É outro problema muito sério, que não está bem explicado. As coisas não estão bem explicadas. A lei do abuso de autoridade que acaba de ser editada, inclusive, tem um dispositivo que é uma espécie de fraude processual. A interferência que se pode ter no meio de prova, que pode deturpar a prova. Então, já se estabeleceu que não existe correspondência entre o que estava gravado e a gravação que foi oferecida para conhecimento pelo filho do presidente. Já se tem... A grande pergunta é essa: por que em março de 2018, quando Bolsonaro nem partido político tinha, o porteiro foi anotar a Casa 58? Ele tinha a avidência de querer prejudicar o presidente da República, e esse porteiro agora sofre a acusação de que ele cometeu uma calúnia. Mas que calúnia? Ele escreveu Casa 58. Eu falei com o seu Jair. Ele não está dizendo, ele não está acusando de nada, não existe nenhuma acusação de crime, não existe nenhuma acusação de calúnia, de difamação. No entanto, o ministro da Justiça se abalança em ser advogado do presidente da República e, valendo-se do seu cargo, pede ou determina que o Procurador-Geral da República instaure um processo para apurar por como é que se cometeu um crime contra o Bolsonaro, lá em março de 2018, quando ele não era presidente da República. Então, está se valendo do poder para acomodar uma situação muito delicada, que deve ser... Peço que o Procurador-Geral da República tenha realmente imparcialidade, né, que não repita aquilo que os procuradores gerais da República anterior,
quando eu era ministro da Justiça, fez, que era o engavetador nacional. Está entendendo? Eu já sofri essa postura da Procuradoria-Geral da República. O senhor fez uma menção rápida aí ao ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor avalia a gestão do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça? Olha, eu só posso dizer a você, tem uma medida que ele tomou que pode ser benéfica, são projetos pilotos de medidas sociais em algumas comunidades do Brasil, em 5 cidades que ele elegeu, como medidas de política criminal, de medidas de cunho social, pode ser positivo. Mas, de resto, esse projeto anticrime que ele apresentou, de anticrime só tem um nome. Só. De resto, não dá solução nenhuma. A proposta dele de legítima defesa, que, aliás, está rejeitada já na Câmara, é um verdadeiro absurdo. Eu escrevi longamente isso num parecer ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados e num artigo no Estado de São Paulo sobre isso. Quer dizer, o ministro da Justiça acabou de sentar na cadeira, 10 dias depois apresenta o projeto anticrime. Em janeiro de 2019, até hoje não foi votado na Câmara dos Deputados. É uma caput minúcio. O ministro da Justiça, ele mesmo ser o proponente legislador do anteprojeto, que vira projeto e não consegue aprovar, e não vai resolver nada. Aquilo é areia nos olhos. Não é verdade que essas medidas propostas, essas medidas são exclusivamente para facilitar o trabalho do Ministério Público e em causas gerais, e não causas contra a corrupção ou casos de lavagem de dinheiro, de jeito nenhum. Não há justificativa nenhuma para esse projeto anticrime que tem recebido todas as... Por isso que não andou também. Né? E já deviam ter rejeitado de plano. Mas uma forma de rejeição foi não andar. Nós estamos há 11 meses do início do governo, desde o início do governo, e esse projeto não foi aprovado. Sequer veio a aprovação na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados. Doutor Reale Júnior, o caso do duplo assassinato Marielle Anderson, né? Como é que é possível a gente viver num país que a gente considere que está no pleno Estado Democrático de Direito, quando um duplo assassinato como esse até hoje não foi punido? Nós não sabemos se os assassinos são assassinos mesmo, efetivamente não sabemos os mandantes. Há uma vinculação com um tal de escritório do crime, uma das milícias lá do Rio de Janeiro, que controla a região lá de Rio das Pedras, e esse cidadão, inclusive, foi homenageado por Flávio Bolsonaro, recebeu a comenda mais importante da Assembleia Fluminense, que é a medalha Tiradentes, e foi elogiado pelo então deputado federal Bolsonaro. Como é possível dizer que nós vivemos em plenas liberdades democráticas como um duplo assassinato político tão cruel como esse não foi até hoje punido? O que me preocupa muito é ter se estabelecido agora que deve se apurar se o porteiro cometeu um crime. É um sujeito simples, há muitos anos empregado desse condomínio, que está agora apavorado. É evidente, é o presidente da República, através do ministro da Justiça e do procurador-geral, querendo dizer, você tem que mudar o seu... Não, no fundo é isso, você tem que mudar isso que você disse. Porque isso que você disse é calúnia, é algo contra o mandatário máximo do país. Nós vivemos em insegurança, quer dizer, quem vier a ser processado, quem vier falar alguma coisa vai ser processado sempre nesses termos de ter todo o aparato estatal contra si. Ou seja, nós estamos, infelizmente, vivendo no país uma dicotomia de exagero. De um lado, o petismo e o lulismo com o seu envolvimento ideológico rancoroso, e, de outro lado, o bolsonarismo, né? Que é outra forma. São duas formas de dominação. O que o PT fez? O PT fez uma dominação do país aparelhando o Estado. Né? Aparelhou o Estado, colocou os seus asseclas e despreparados nos cargos mais importantes, inclusive nas agências reguladoras, num domínio e numa irresponsabilidade. Nós estamos vivendo 13 milhões de desempregados no país por conta da irresponsabilidade fiscal do governo do PT. E agora estamos vivendo essa alucinação de uma luta ideológica, de um conservadorismo absurdo, né?
que quer criminalizar a divergência, criminalizar a pluralidade, impedir as manifestações da sociedade civil. Quer dizer, pobre desse país que tem que estar sempre vivendo nessa balança entre dois pesos negativos, né? O petismo de um lado e o bolsonarismo de outro, que dê as lideranças políticas consistentes de centro desse país, de centro, centro-esquerda, centro-direita, mas de centro, que tem que se unir para preservar a República, para preservar os valores fundamentais de liberdade e de busca de justiça social num país que vive uma pobreza imensa. Agora, o presidente da República já disse que se houver alguma manifestação de reclamo social, como houve no Chile, ele vai chamar as Forças Armadas para manutenção da lei e da ordem. Ele disse isso, que os atos do Chile são atos terroristas. Ele dá palpite sobre o Chile quando o presidente do Chile diz: eu errei, não percebi a profundidade das questões sociais que estão em jogo e vou tentar mudar. Mas para o Bolsonaro, o que aconteceu no Chile não são atos espontâneos de busca de justiça social, mas atos terroristas. Tanto que ele disse: se acontecer algo parecido no Brasil, eu vou chamar as Forças Armadas. Então, nós estamos vivendo aí essa polarização de duas perspectivas autoritárias, no fundo autoritárias, não é? Mas de um autoritarismo que me amedronta até mais, que é o autoritarismo do obscurantismo bolsonarista. Justamente sobre isso, pegando um gancho, doutor Hélio Júnior, o senhor se arrepende, em algum momento, de ter entrado ser um dos autores da solicitação de impeachment da então presidente Dilma Rousseff? Não, porque, na verdade, ali, o pedido de impeachment, primeiro, ele tinha também como base a corrupção da Petrobras, a corrupção do PT em todas as áreas de atividade financeira do país, BNDES, Caixa Econômica e tudo mais, que foi excluído porque o Eduardo Cunha excluiu isso. Por quê? Porque eram fatos que tinham ocorrido, em grande parte, no mandato anterior. Ele não queria que nada do mandato anterior, no impeachment, prevalecesse, porque ele tinha problemas de crimes praticados por ele no mandato anterior dele. Então ficou a questão, que era relevantíssima, que é das pedaladas. As pedaladas não é uma questão simples de contabilidade, não. As pedaladas é a fonte da destruição da economia brasileira, porque ali foi a maquiagem para disfarçar a quebra do ajuste fiscal que levou à queda da confiança no Estado brasileiro e a recessão imensa que nós vivemos de ter PIB negativo no Brasil e uma grande perda de atividade econômica. O governo Dilma, através de vários mecanismos artificiais de desoneração e de utilização de dinheiro emprestado dos bancos para pagar seus compromissos, o que é vedado pela lei de responsabilidade fiscal, destruiu o país. E, na verdade, nós vemos que no governo Temer houve uma possibilidade de recuperação, pelo menos acabou a inflação, começou um processo de desenvolvimento, é que o governo Temer terminou com a denúncia do caso do JBS. Quantos dias antes da votação da reforma da Previdência foi denunciado a gravação do JBS? 10 dias antes. Teria a Procuradoria, por acaso, algum interesse de que a reforma da Previdência não fosse votada? Até porque, pergunto isso, não era caso de se prolongar aquela investigação? Aquela investigação ficou pela metade, com relação ao deputado Loures e saber para onde ia esse dinheiro, qual era o caminhamento desse dinheiro e tudo mais. Por que foi rejeitada a denúncia contra o Michel Temer agora? A mesma denúncia que foi apresentada na Câmara e que foi rejeitada na Câmara. Ali o Michel Temer deixou de ser presidente para ser réu e passou a administrar não o país, mas a sua salvação perante a Câmara dos Deputados. Ali acabou o governo Michel Temer. Mas era o momento em que ia ser votada a reforma da Previdência. A reforma da Previdência estava para ser aprovada. Imagine o que teria ocorrido no Brasil se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada em 2017. Quer dizer, o país não teria tido uma redução do crescimento do PIB em 1% só, teria crescido mais. Toda essa confiança que nós hoje podemos sentir como base da aprovação da reforma da Previdência ia ser sentida já em 2017.
Então, infelizmente, o Temer deixou de governar olhando para o povo, deixou de se referir ao povo, nunca se dirigiu ao povo brasileiro. Ele achou que ser presidente era controlar o Congresso através de negociações e de telefonemas, porque ele conhece aquele métier. Ele era presidente da Praça dos Três Poderes e não presidente do Brasil, porque ele não falou com a comunidade brasileira, com o jovem, com o trabalhador, com o sindicalista, ele não falou nada com ninguém. O Henrique Meirelles, que conduzia a parte econômica, conseguiu feitos importantes, que foi quebrar com o processo recessivo e quebrar com a inflação. Então, por mais defeitos que tenha o governo Temer, que deixou, o Temer não se afastou dos seus amiguinhos de corrupção. Esse é o problema sério. Ele ia fazer um ministério de notáveis e fez um ministério de presidiários, não é? Ali, né? Todos estão presos ou estão aí para serem presos, né? O Gedel, o Paulo Henrique Alves e outros mais, a corrupção na Caixa Econômica, a corrupção nos nichos que o PT deu para o PMDB, ele continuou nesses contatos. Então, eu não me arrependo, acho que foi um benefício, que senão nós teríamos ido ao desastre total. Se ficássemos com Dilma, ia ser um desastre total. E está tão difícil sair desse poço, que se tivesse continuado o Dilma, nós estaríamos realmente naufragando, estaríamos sendo afogados nesse poço. Eu não queria abusar da bondade do senhor, mas queria colocar uma última questão, justamente sobre a questão da Constituição. É uma Constituição que já teve mais de 100 emendas, né? E com 31 anos de vida. É difícil, num país democrático, uma Constituição em tão curto espaço de tempo, que tenha sido, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija, que tenha sido tantas vezes emendada como a Constituição de 1988. Né? O Brasil, seria necessário ter uma nova Constituição? É possível mantê-la? Como é que o senhor faz uma avaliação da Constituição de 1988? O senhor que acompanhou, inclusive, o processo constituinte. Acompanhei bem de perto e lamento muito que a revisão constitucional não tenha tido a possibilidade de fazer as reformas necessárias. Eu digo o seguinte, o Constituinte desconfiava de si mesmo. Ele sabia que ele trabalhou sob o impacto de grandes influências. Né? Os setores organizados estavam presentes na Constituinte. Eu sempre disse, o Jobim às vezes repete essa minha frase, que na Constituinte era um desfile, era uma passarela da tanga à toga, ou seja, dos índios aos magistrados, e às vezes os magistrados até mais que os índios, estavam lá fazendo pressão para que os seus interesses corporativos fossem atendidos. E as corporações, especialmente as corporações dos funcionários, da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Banco do Brasil, estavam todos presentes lá, fazendo pressão. A ideia era essa. Se não está na Constituição, não está no mundo. Então, precisava colocar tudo dentro da Constituição. E foi uma Constituição votada como uma solução de compromisso. Ou seja, quantas remissões existem para que um dispositivo seja complementado por lei complementar? Mas não é lei. Lei complementar só cabe quando se trata de uma disciplina de uma organização. Se trata de uma disciplina de uma ordem que precisa ser estabelecida numa instituição. Não era um caso de lei complementar. Por que jogavam para a lei complementar? Porque se fosse para a lei comum, a aprovação seria por uma minoria simples. Então jogavam para a lei complementar porque precisava de maioria absoluta para aprovar. Então, o que eles fizeram? Jogaram para a lei complementar porque um desconfiava do outro. Havia uma anteposição, havia posições divergentes. Como é que não vamos resolver agora? Então vamos deixar para resolver depois. Mas para resolver depois você pode me dar um golpe. Numa madrugada você aprova. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar a lei complementar. Então é uma Constituição compromissária, é uma Constituição que desconfiava de si mesma, a tal ponto que se estabeleceu que em 5 anos se faria uma revisão constitucional
com uma nova Constituinte, porque seriam os deputados e senadores reunidos de forma unicameral que iriam decidir por maioria absoluta. Infelizmente, não se levou avante a revisão constitucional em 1993, o presidente Itamar Franco não deu importância nenhuma à revisão constitucional, estava-se, evidentemente, à espera de uma eleição direta, que depois elegeu em 1989, se elegeu depois o Fernando Henrique, né? Então, não se tinha ali o interesse de levar avante as reformas. Eu vou lhe lembrar uma coisa muito, muito importante. A Constituinte foi parlamentarista durante 2/3 do seu tempo. No último instante que ela virou presidencialista por força do presidente Sarney, que comprou a Constituinte, através da concessão de rádios, de canais de rádio e televisão, e trocou os 5 anos com o presidencialismo por canais de rede e televisão. Então, no dia 22 de março de 1988, me recordo, foi um dia triste e negro para a Constituinte, quando se votou o presidencialismo. O presidente Sarney até admitia um parlamentarismo já que ele, com 5 anos. E houve aí um erro do PMDB, especialmente Mário Covas, e o Serra já se penitenciou disso, de não ter aceitado isso. Eu digo, às vezes eles conseguem ter, né, as ideias erradas na hora certa. É um inferno. Né? Então não quiseram isso. Não, o Sarney vai dar o golpe no parlamentarismo, é um novo jango. Não era nada disso. O Sarney seria um bom presidente parlamentarista. Né? É do feitio dele, né? Academia Brasileira de Letras. Ele seria um bom presidente parlamentarista. Mas isso não ocorreu. Então, o que ocorreu? Inventaram presidencialismo. Mas olha o grave. Já tinham votado o Poder Legislativo, porque se vota cronologicamente. E o Poder Legislativo vem antes do Poder Executivo na Constituição. Tinham votado um Poder Legislativo parlamentarista, com moção de censura, com aprovação do primeiro-ministro. Tiveram que, sem votação, adaptar o Poder Legislativo, que já tinha sido votado parlamentarista, ao presidencialismo que foi aprovado em 22 de março. Então, é uma Constituição que já sai com defeito de nascimento. Né? Ela nasce já com deformação. Né? Anencefalia, porque a chefia do país nasce ali através de um presidencialismo manco. Sim. Então, precisava mudar muito essa Constituição. E, infelizmente, os grupos de interesse se reuniram na revisão constitucional de 93, dizendo o seguinte: eu não mexo no seu interesse, você não mexe no meu. Foi um jogo de omissão. Significa, então, doutor Reale, significa que é melhor mantê-la, porque uma Assembleia Constituinte podia ter uma Constituição pior do que a atual, é possível ainda emendá-la. Em suma, como é que o senhor daria um fecho a essa questão? O que fazer? Nós cairíamos numa imensa segurança jurídica, ainda mais com essa balbúrdia que está a vida política e social no Brasil. Essa ideia, vamos ter uma Constituinte autônoma, como se, por acaso, quem foi eleito para a Constituinte autônoma não seria o deputado que tem voto. Quem é que vai se candidatar? Quem é que vai deixar de querer ser Constituinte autônomo? Numa Constituinte autônoma. Os interesses vão estar presentes. Nós vamos cair numa insegurança jurídica brutal no momento que o país precisa se desenvolver, precisa de investimentos, precisa de estar presente no concerto internacional. E, de repente, o Brasil fica a esmo, à espera de uma nova Constituição. Seria uma loucura uma nova Constituinte. Seria um risco imenso, não é? Sim. Pode ser uma Constituinte que elege aí bolsonaristas que estabelece um governo monárquico com Bolsonaro 1. Quer dizer, estou brincando, mas é possível, tudo é possível. Então, é melhor deixar como está. Né? É melhor deixar como está. Mudanças a serem feitas, importantes, que são mudanças importantes. Muitas foram tentadas já em todos os governos. O Fernando Henrique
tentou a mudança da Previdência. A Previdência, a Seguridade Social, era a principal preocupação do presidente Ulisses Guimarães. Ele fazia reuniões quase semanais com técnicos em autuariais para saber se o que estava sendo previsto teria respaldo financeiro, fiscal, para sustentar a Seguridade Social e a Previdência. Mas tinha um dado naquele momento que não existe agora. Naquele instante, no Brasil, havia 20% só de trabalho informal. Então, as contribuições à Previdência eram muito maiores. Hoje, nós temos 50% da mão de obra brasileira na informalidade, que não paga INSS. Então, aí está um furo imenso na Previdência, que vem também da informalidade. Então, não se imaginava uma situação tão trágica como essa, de ter uma informalidade tão elevada de 50%. Então, muitas questões, no plano político, muitas mudanças foram feitas, algumas até pelo Supremo Tribunal Federal no seu ativismo judicial, como a perda do mandato por infidelidade partidária. Isso não está na Constituição, isso foi decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, mudanças estruturais de forma de governo. Eu sou favorável a um semipresidencialismo, para estabelecer uma correlação mais próxima e uma corresponsabilidade entre o Executivo e o Legislativo. Esse presidencialismo de coalizão já demonstrou que ele só cria crises, ele cria crises desde 46. A vida republicana brasileira no presidencialismo foi sempre uma vida de crises, como crises até na Primeira República, que viveu 8 anos sob estado de sítio, além das revoluções que ocorreram ao longo do tempo. Depois de 46, foi um contínuo de problemas gravíssimos do presidencialismo brasileiro. Então, está visto que o presidencialismo é uma fonte de conflitos. Se vê o que está acontecendo com o Bolsonaro e as suas dificuldades de relacionamento político com o Congresso Nacional. Então, não vamos fazer uma nova Constituinte, porque seria uma insegurança jurídica absoluta. Mas vamos ver se as boas cabeças se reúnem de centro para conduzir esse país, né? Vamos ver. É a minha única expectativa positiva, um pouco otimista demais, mas... Vamos ver. Poxa vida, eu agradeço muito ao senhor, ao Dr. Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, jurista, professor, sempre participando dos grandes debates políticos e jurídicos do Brasil. Agradeço muito ao senhor as contribuições. O senhor deu um tremendo panorama geral da República Brasileira, especialmente dos últimos 30 anos, né? Essa passagem pela Assembleia Constituinte foi muito importante para explicar para o mais jovem, que não sabe como é que foi os andamentos desses trabalhos, que foram longos, né? Começou em fevereiro de 87, né? E foi até a promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 88. Essas questões que envolvem a democracia, os fundamentos do Estado Democrático Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, as decisões tomadas pelo Supremo. Então, acho que eu agradecer muito o panorama que o senhor deu e já deixar de antemão um outro dia, um outro momento, nós podemos conversar com o senhor. Se deixar, nós ficamos o dia inteiro falando, é muito agradável, porque o senhor tem um grande conhecimento jurídico, político e da história do Brasil. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer conversar com o historiador e o grande conhecedor da nossa vida política, que é o Marco Antônio Villa. Parabéns pelos seus programas.